No coração do subcontinente indiano, há cerca de 4.500 anos, floresceu uma civilização tão avançada e misteriosa quanto as suas contemporâneas do Egito e da Mesopotâmia, mas que por muito tempo permaneceu esquecida sob as areias do tempo. A civilização do Vale do Indo. Uma sociedade que se estendeu por uma área superior a 1 milhão de quilômetros quadrados, maior do que qualquer outra civilização da antiguidade, e que nos deixou um legado de engenharia urbana sofisticada, uma escrita indecifrável e um desaparecimento que continua a intrigar historiadores e arqueólogos. Imagine-se no século 23, antes de Cristo, enquanto os faraós egípcios construíam pirâmides monumentais e os sumérios desenvolviam as suas primeiras cidades-estado na Mesopotâmia, a leste, ao longo das margens férteis do rio Indo, e dos seus afluentes surgia uma rede de cidades planejadas com uma precisão notável. As suas duas joias mais proeminentes, Harappa e Mohenjo-Daro, são os nomes que hoje nos permitem vislumbrar a grandiosidade de um povo que misteriosamente pareceu ter desaparecido sem deixar vestígios claros. A descoberta desta civilização foi em si um enigma. Os primeiros vestígios foram encontrados em meados do século XIX, durante a construção de uma linha férrea britânica, quando os trabalhadores usaram tijolos antigos de Harappa para lastrear os trilhos, sem saber que estavam a desmantelar os restos de uma civilização perdida. Foi somente nas décadas de 1920 e 1930 que as escavações sistemáticas em Harappa e mais tarde em Mohenjo-Daro revelaram a verdadeira escala e sofisticação desta cultura, reescrevendo a história antiga do subcontinente. Mohenjo-Daro, a Colina dos Mortos, emerge como um testemunho espantoso da engenharia urbana. Planeada com uma precisão quase futurista, a cidade dividia-se em duas partes principais. A cidadela, uma área elevada que provavelmente abrigava edifícios públicos e administrativos, e a cidade baixa, onde vivia a maioria da população. As ruas eram dispostas num padrão de grade ortogonal, com avenidas principais largas a cruzar-se em ângulos retos, criando quarteirões uniformes. Os tijolos, todos cozidos no forno, tinham um tamanho padrão em todas as cidades do Indo. Um feito notável de padronização para a época, sugerindo uma administração centralizada e eficiente. Mas o que realmente distingue Mohenjo-Daro e outras cidades do Indo é o seu sistema de saneamento. Cada casa, ou quase, possuía uma casa de banho e uma latrina, com água corrente e esgoto. Pequenas canalizações domésticas ligavam-se a um sistema de drenagem subterrâneo impressionante que percorria as ruas. Estes canais, construídos com tijolos bem ajustados e cobertos por lajes removíveis para manutenção, eram capazes de desviar as águas residuais para fora da cidade. Em contraste, muitas cidades europeias só teriam sistemas de esgoto comparáveis milênios depois. É uma prova da prioridade que os habitantes do Indo davam à higiene pública e à saúde. No coração da cidadela de Mohenjo-Daro, encontramos o Grande Banho, uma estrutura colossal que muitos acreditam ter tido um propósito ritualístico. Uma grande piscina retangular com cerca de 12 metros de comprimento, 7 de largura e 2,4 metros de profundidade, era acessível por escadarias em cada extremidade. As paredes eram revestidas com tijolos betuminosos para evitar vazamentos, e havia um poço adjacente que fornecia água fresca. A água suja era drenada através de uma abertura num canto. A sua presença sugere uma vida religiosa ou social complexa, embora os detalhes exatos permaneçam desconhecidos. Perto dali, um vasto celeiro, com um engenhoso sistema de ventilação, indica a sua capacidade de armazenar grandes quantidades de grãos, demonstrando uma economia agrícola robusta e um sistema de distribuição. A civilização do Vale do Indo era, sobretudo, uma sociedade de comerciantes e artesãos. Embora não haja evidências de palácios ou templos grandiosos, como no Egito ou na Mesopotâmia, nem de monumentos militares,
As cidades eram centros vibrantes de atividade econômica. O algodão, cultivado pela primeira vez nesta região, era transformado em tecidos, e as suas mercadorias, como joias de esteatita, lápis-lazuli e cobre, eram negociadas extensivamente. Selos únicos do Indo, com representações de animais e a sua escrita misteriosa, foram encontrados em locais tão distantes como a Mesopotâmia, atestando uma rede comercial sofisticada e de longo alcance. E é essa escrita que permanece como um dos maiores enigmas da civilização. O escrita do Indo consiste em cerca de 400 a 600 símbolos pictográficos, gravados principalmente em selos de esteatita e pequenas tabuinhas de argila. Ao contrário dos hieróglifos egípcios ou da escrita cuneiforme mesopotâmica, a escrita do Indo nunca foi decifrada. Não há uma pedra de Roseta para desvendar os seus segredos. Essa falha em traduzir a sua linguagem é uma das principais razões pelas quais a nossa compreensão desta civilização é tão limitada. Não sabemos os nomes dos seus reis ou governantes, as suas epopeias, as suas leis ou as suas orações. A sua história é contada apenas através de tijolos, potes e selos silenciosos. Por volta de 1901 a.C., no auge da sua sofisticação, a civilização do Vale do Indo começou a declinar de forma abrupta. Em poucas centenas de anos, as grandes cidades foram abandonadas, o planejamento urbano deu lugar a construções caóticas e a cultura material padronizada desapareceu. O que aconteceu a uma civilização tão organizada e bem-sucedida? Este é o mistério que continua a desafiar os investigadores. Várias teorias foram propostas para explicar o seu desaparecimento. 1. Mudanças climáticas e ambientais. Uma das hipóteses mais aceitas aponta para alterações drásticas no clima. Acredita-se que uma mudança nos padrões das monções, que são vitais para a agricultura na região, pode ter levado a secas prolongadas. Além disso, a diminuição do caudal do rio Gagar-Hakra, que pode ter sido um dos principais afluentes do Indo e vital para muitas cidades, teria tido um impacto devastador. A desertificação, juntamente com a sobreexploração dos recursos naturais, como a desflorestação para cozer tijolos e a sobrepastorização, teria comprometido a base econômica e a capacidade de sustentar as grandes populações urbanas. 2. Atividade tectônica. Outra teoria sugere que movimentos sísmicos intensos teriam alterado o curso dos rios, particularmente o Indo, que era a linha vital da civilização. Uma mudança radical no leito de um rio poderia ter provocado inundações catastróficas em algumas áreas e deixado outras secas e inférteis, forçando a migração em massa. 3. Epidemias e doenças. A densidade populacional nas grandes cidades do Indo poderia tê-las tornado vulneráveis a epidemias. Embora não haja evidências diretas, um surto de doença poderia ter dizimado a população e desorganizado a sociedade. Invasão ariânica, teoria descredibilizada. Uma teoria popular no passado, mas hoje largamente descredibilizada, sugeria que a civilização foi conquistada e destruída por invasores indo-arianos. No entanto, a falta de evidências de guerra em larga escala ou destruição violenta nas cidades do Indo levou à revisão desta hipótese. Atualmente, a chegada dos arianos é vista mais como um processo gradual de migração e assimilação cultural, que ocorreu após o declínio da civilização do Vale do Indo, e não como a sua causa direta. Declínio interno e fatores socioeconômicos. É possível que uma combinação de fatores internos, como o colapso do sistema administrativo, a desintegração das redes comerciais ou o esgotamento dos recursos, tenha contribuído para a decadência. A capacidade da civilização de manter a sua estrutura complexa e a sua infraestrutura urbana pode ter se desvanecido, levando ao abandono das grandes cidades. É provável que não haja uma única causa para o declínio do Vale do Indo, mas sim uma interação complexa de vários fatores,
com as mudanças climáticas e ambientais a desempenharem um papel central. Os habitantes não desapareceram, mas sim dispersaram-se para o leste e sul, para áreas rurais, e as suas tradições e conhecimentos foram absorvidos e transformados por culturas subsequentes na Índia. A civilização do Vale do Indo, com o seu urbanismo sem igual, a sua escrita que ainda desafia os nossos esforços e o seu fim enigmático, continua a ser um testemunho da capacidade humana de construir sociedades complexas e da fragilidade dessas mesmas sociedades face às forças da natureza e às mudanças internas. Mohenjo-Daro e Harappa são mais do que ruínas. São perguntas petrificadas, ecos de um povo que construiu um mundo à sua maneira. Deixou a sua marca indelével na história e nos legou um mistério que perdura, convidando-nos a continuar a busca por respostas sobre uma das mais fascinantes e menos compreendidas civilizações da antiguidade. Gostou do vídeo? Então se inscreva em nosso canal, curta esse vídeo e ative o sininho de notificações para não perder nenhum capítulo dessa saga da história do mundo. Até breve!